Olá, eu gostaria de conversar hoje com as mães. É algo que Deus tem colocado no meu coração, compartilhar com vocês o que Deus tem me falado durante esse tempo tão inusitado de pandemia, de reclusão, de excesso de cuidados, de higiene, para evitar que esse mal aí chegue aos nossos lares. Eu imagino que muitas mães estejam vivenciando situações totalmente novas e muitas vezes essas situações novas trazem grandes aflições para nós. Já não bastasse a situação em si, dessa ameaça aí de doença, as situações dentro dos nossos lares podem estar também gerando aflição. Eu imagino que muitas mães estejam tendo dificuldades para lidar com os conteúdos escolares, às vezes excesso de conteúdo, às vezes dificuldade de ajudar o filho ali na tecnologia, ou quem tem filho pequeno, que não pode nem dar uma saída para deixar a criança correr e gastar energia. Às vezes mães que precisam sair de casa para trabalhar e deixam os filhos então sozinhos, sem poder dar esse suporte, essa assistência na questão da escola. Então são várias as situações que podem estar gerando aflição no coração de nós mães. Eu sou mãe também, meus 3 filhos estão em casa, obviamente, e eu sei que no dia a dia tem sido difícil, tem sido assim um motivo de muitas vezes eu ficar aflita. E eu imagino que muitas também. E eu queria então colocar o que Deus tem falado ao meu coração com relação a um personagem da Bíblia, que é uma mãe. Muitas vezes a gente não olha muito para ela como mãe, mas ela é uma mãe e ela passou por uma aflição que eu tenho certeza que foi imensamente maior do que essa que nós estamos passando, que foi Noemi. A história de Noemi está relatada lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento. E o início da história é então a família de Noemi, seu marido e seus filhos, saindo da terra de Judá, da terra de Canaã, para ir para a terra de Moabe. Porque a terra de Canaã estava debaixo de uma grande fome. Então eles queriam uma vida melhor, melhores condições de vida, e eles se mudam para essa terra, que era uma nação idólatra, e eles vão para lá. Mas chegando lá, o primeiro golpe na vida de Noemi, seu marido morre. E ela continua lá, seus filhos crescem, casam-se com mulheres moabitas e aproximadamente 10 anos depois, os 2 filhos também morrem. Eu acho que é muito difícil a gente dimensionar a dor no coração de uma mãe. Ela já estava enlutada pelo marido e agora ela fica totalmente sem filhos, Os 2 filhos morrem, deixando-a, como ela mesma diz, a Bíblia diz, ficando ela desamparada, não só desamparada emocionalmente, nos cuidados, mas desamparada também no seu sustento, porque era o homem que era o provedor, o homem quem trabalhava e quem conseguia o sustento do lar. Então Noemi está lá, arrasada, com seu coração dilacerado pela dor, pela aflição, pelo sofrimento, e ainda assim ela tem várias atitudes que podem estar nos ajudando a lidar com o que a gente tem passado. São várias, eu queria colocar 2. A primeira delas é que ela soube, mesmo em meio à sua dor e à sua aflição, ela soube identificar uma boa notícia. Está lá deixa eu ler aqui para vocês. No capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 6, diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então ela fica sabendo de que Deus então havia dado pão ao seu povo, ao povo de Israel. Deus voltou a ser favorável com o povo, dando pão. E ela identifica isso como uma boa notícia e ela reage frente a essa boa notícia. Porque muitas vezes a aflição, ela nos cega, ela nos impede de ver as coisas boas que estão acontecendo. Nós só conseguimos ver aquele céu nublado e nem um raio de sol no meio das nuvens. Mas Noemi aqui, ela soube ver, identificar e ela soube reagir a isso,
né, que é também uma dificuldade quando nós estamos em sofrimento. A reação, ela é difícil. Muitas vezes nós nos entregamos ao sofrimento e não queremos mais fazer nada, ficamos inertes, né, a qualquer coisa que aconteça. Então, uma lição para nós, né? Mesmo em meio a tantas notícias ruins, que nós saibamos identificar as boas notícias, que são aquelas que vêm do Senhor. Né? Um exemplo aqui da minha casa é que o meu filho mais novo, logo que começou a pandemia, ele mesmo, porque a gente estava impedido de ir para a igreja, né? Ele mesmo começou a pregar para a gente, fazer um culto aqui em casa. Ele, espontaneamente, ninguém nem falou nada, ele começou a falar, olha, agora eu vou ser o pastor então, aqui de casa. E ele prepara, e até hoje ele é, né? A gente voltou para a igreja, né? Estamos frequentando novamente, mas ainda de quarta e de sábado a gente tem o culto aqui com ele. Então ele lê a Bíblia, ele tem 7 anos. Ele prega, ele ora, ele faz o louvor. Então, olha só, né? Se não é Deus já despertando esse desejo nele de estar servindo, de estar proclamando a palavra de Deus. Então, que você, mãe, saiba identificar as boas notícias. Se você olha para tudo e fala assim, não tem nenhuma boa notícia, então olhe para a melhor notícia que existe, que são as boas novas do Senhor. Evangelho significa boas notícias. Então nós temos já essa boa notícia e essa nunca vai mudar. Aconteça o que acontecer, o Evangelho é a boa notícia que a gente tem do Senhor, da nossa salvação, da nossa segurança em Cristo, do nosso sustento, né, e de tudo que Ele prometeu, e da nossa esperança do porvir, do reino eterno que já nos está garantido. Né? Então essa é a maior de todas as boas notícias. Então mesmo em meio à aflição, que você tenha essa certeza, Deus não parou de escrever a sua história. Esse é mais um capítulo tão importante quanto os outros. E a segunda atitude de Noemi, que também chamou muito a minha atenção, é que mesmo em meio a essa dor e essa aflição, ela soube olhar para o outro e não só para si mesma. Tem uma linha, uma ideia, eu acho, não sei como definir isso, mas a psiquiatria, ela diz que quando o ser humano entra num sofrimento profundo, esse sofrimento ele suplanta qualquer sentimento de compaixão e de solidariedade, né? E isso vai totalmente contra o que aconteceu na vida de Noemi, porque mesmo naquele sofrimento extremo, ela pensou no bem-estar das noras, que ela chamava de filhas, inclusive. Está no versículo 8, quando elas já estão indo, partem, né, em retorno para Judá. Então Noemi, aqui ó, disse-lhe Noemi, disse para as noras, né, para as 2 noras, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Então aqui Noemi se preocupando com o bem-estar das noras, né? Ela naquela aflição, totalmente desamparada, voltando para sua terra, que ela não sabia nem o que ela ia encontrar lá, onde ela ia morar, como ela ia viver, ela não sabia de nada, e fora a dor do luto, da perda. Ela soube olhar para as noras, a pedir a bênção de Deus, abençoá-las e desejar-lhes que elas tivessem realmente uma vida feliz. Então esse é um outro exemplo que a gente pode pegar para nós, que mesmo em meio à nossa dor, a gente olhe para os nossos filhos, né, e saiba abençoá-los, ter palavras de vida para eles, palavras, né, que vão animar, encorajar a vida deles, porque a gente às vezes acaba esquecendo que eles também estão passando por um momento diferente, difícil, e às vezes eles nem sabem dizer o que estão sentindo. Então que a gente possa ser também esse canal de bênção para eles nesse momento, né? Sabendo ouvir, sabendo perguntar como eles estão
E que assim como Noemi, a gente não fique fechado no nosso próprio, na nossa dor, na nossa aflição, mas que a gente se volte para o outro, volte o nosso olhar para o outro, que é o nosso filho e o nosso marido também, né? Ou quem quer que esteja ali no nosso lar, né? Sogro, sogra, avô. Então essas são as duas lições que Deus tem falado ao meu coração através do exemplo desta mãe. Que nós como mães possamos então buscar do Senhor essa força, essa direção de saber fazer a vontade dele, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo. Que Deus abençoe cada uma de vocês.